A história é uma ciência que une dois elementos, a geografia e a cronologia. Os eventos históricos ocorrem em determinado lugar durante um espaço de tempo. Mas e se existem outros fatores? Fatores cósmicos, fatores desconhecidos, que nos ajudam a entender a história de uma outra maneira, através do desenvolvimento de uma consciência histórica. O vídeo que você vai ver hoje é, na verdade, uma aula do curso Verdadeira História do Brasil, do Instituto Licentia. A verdadeira história do Brasil. Você conhece a verdadeira história do país que você vive? Olá, hoje nós vamos continuar com a pré-história do Brasil, com um estudo muito interessante de Bernardo Azevedo da Silva Ramos, arqueólogo, linguista e numismata brasileiro. Lembrando que a numismática é o estudo, sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico, das cédulas, moedas e medalhas. A linguística é o estudo científico da linguagem, além aí dos estudos da arqueologia que fazem parte do seu trabalho. Dentre seus principais trabalhos estão a tradução das escrituras em fenício da Pedra da Gávea, conforme vimos aqui, Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbaal. Além desse trabalho aqui, inscrições e tradições da América pré-histórica, especialmente do Brasil, por Bernardo Azevedo da Silva Ramos, Amazônia, Manaus, que é justamente o que nós vamos estudar hoje. Nós começaremos esse estudo muito interessante. Quem foi Bernardo Azevedo da Silva Ramos? Ele foi filho de Manuel da Silva Ramos, fundador da imprensa na capital do Amazonas. Perdeu seu pai ainda menino, tendo ido trabalhar nas agências dos Correios da cidade. Exerceu diversos cargos públicos a partir dos 21 anos, foi eleito intendente municipal, que era vereador, isso no século XIX e no começo do século XX. Né? Ele nasceu, no caso, em 13 de novembro de 1858 e faleceu em 5 de fevereiro de 1931. Viajou pela Europa e Oriente Médio, percorrendo a Palestina e o Egito, adquirindo conhecimentos de diversas línguas, entre as quais a língua hebraica, a língua fenícia e o sânscrito, o que lhe permitiu a leitura de diversas moedas. Foi fundador e presidente da Associação dos Proprietários de Manaus e foi ainda fundador do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, em 1917. E um dos fundadores do Clube Republicano do Amazonas. Tem uma rua de São Vicente, que é parte do Centro Histórico de Manaus, que foi nomeada com seu nome, a Rua Bernardo Ramos. E também existe o seu nome, no caso, no Museu de Numismática Bernardo Ramos, também de Manaus. Essa obra que nós vamos ver, Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, é a sua obra mais importante. Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil. Vamos lá. Aqui está então a obra toda em PDF. Vamos descendo e vamos iniciar aqui as primeiras considerações. Tá? Imprensa Nacional, 1939, publicação. Esse aqui é o segundo volume da obra e nós começaremos aqui por ele. Os gregos, suas inscrições e tradições no período pré-histórico do Brasil. Uma boa parcela de cogitações históricas e epigráficas dedicamos aos fenícios, rememorando a sua imigração e permanência no solo americano, e ora passamos a tratar dos gregos. E assim, pois, que hoje nos foi dado encontrar, depois de profundas investigações tradicionais e epigráficas, elementos dispersos em nosso continente, de norte a sul, dos quais se deduz a influência e congraçamento deste antigo povo com o nosso, no período pré-histórico. Epigrafia, vale mencionar, do grego epigrafê,
ou epígrafe, significa literalmente sobre a escrita. É uma ciência que estuda a forma como o homem, em determinado momento, selecionou ideias para as transmitir aos vindouros. A forma, portanto, que o homem decidiu passar seus conhecimentos aos seus descendentes. Então ele está falando aqui sobre os gregos e suas cogitações históricas que o levaram a concluir a presença de gregos em solo americano, especialmente o Brasil. Ele deduziu esta influência, então, da manifestação do pensamento por traços característicos do seu primitivo alfabeto, ora esculpidos sobre os rudes granitos colossais, ora executados com tinta indelével, encarnada e preta. Segundo ele, o que se revela nessa análise é a sublimidade da arte, tão peculiarmente reconhecida na acepção geral do gênio grego, a par do saber invejável de seu privilegiado cérebro, atingindo por um lado a lembrança de sua vida bem próspera, porém momentânea em várias regiões sul-americanas, e por outro o entrelaçamento de relações com os nossos primitivos habitantes, os aborígenes do encantador e vasto território brasileiro. Portanto, os gregos tendo tido, segundo ele, um contato com os indígenas há muito tempo e por um período, de forma momentânea. Essas valiosas inscrições dizem-nos claramente o necessário para uma cogitação profunda. Representam a síntese esclarecedora de um fato misterioso até certo ponto. Notáveis escritores já conjecturavam isso. Mas a epigrafia finalmente, ora, confirma, sem refutação talvez, principalmente nos sertões dos estados do Ceará, Paraíba, Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará e Amazonas. Então hoje nós vamos ver, ou começar a ver, que fundamentos existem para isso, né? Quando a história, diz Latino Coelho, começa a desenrolar o drama vivente das ideias e dos feitos humanos, está, por assim dizer, já aparelhado e disposto em seus lugares o vastíssimo cenário das antigas civilizações. A história muda e não pode relatar os estudos anteriores. As memórias da civilização cifram-se então nos monumentos megalíticos e nos testemunhos que a nova ciência pré-histórica vai agora desentranhando para compor o prólogo aos anais escritos da humanidade. Precisemos, pois, com os nossos próprios elementos, os fatos, confrontemos a cronologia histórica, estudemos a filologia, interpretemos os engenhosos caracteres artisticamente esculpidos por esses helênicos e fenícios nas nossas regiões. Teremos resolvido o misterioso problema do domínio secular de tantas e fúteis controvérsias, verdadeiros ludíbrios em parte ao nosso descaso e à nossa ingênua credulidade, de só darmos valor quando originado da culta Europa. É interessante que ele cita aqui em seguida que até 1870, segundo René Lefebvre, quase nada se sabia sobre a civilização helênica. A Grécia heróica era apenas conhecida de Homero, pelo estudo crítico das lendas e por alguns monumentos primitivos. Muros das acrópolis e túmulos, considerados ali como as fortalezas e os tesouros dos chefes peládios, referindo-se aos povos que habitavam ali as ilhas da Grécia. Termo aí que deu origem aí à palavra arquipélagos, ou arquipélago. Ele cita também que antes de Schliemann, os nomes de Troia, de Micenas e de Tirinto não sobreviviam senão na legenda, ou seja, na lenda. E quem é esse Schliemann que ele menciona? Ele está falando de Heinrich Schliemann, um arqueólogo clássico alemão e defensor da realidade histórica dos topônimos mencionados nas obras de Homero. Então, um arqueólogo que defendeu a realidade histórica,
de contos ou mitos gregos, como Troia e Micenas. Foi um importante descobridor de sítios arqueológicos, né? Inclusive, tanto de Troia quanto de Micenas. Revelou várias cidades construídas na Anatólia, e uma das cidades foi nomeada inclusive como Troia 7, que é frequentemente identificada como sendo a Troia que Homero relatou. Homero, por sua vez, foi um poeta épico da Grécia Antiga, ao qual tradicionalmente se atribui a autoria dos poemas Ilíada e Odisseia, tendo vivido entre 928 a 898 a.C. Então, antes de Heinrich Schliemann, lançavam para o domínio da fábula todas as tradições anteriores à invasão dória, de 12 séculos antes de Cristo. A referência dos áxias, donenses, lícios, teucrenses e dardanenses encontradas por E. de Rouget nos textos egípcios do século XIII deixavam cépticos os helenistas. Quem seria o E. de Rouget? Emmanuel de Rouget, egiptólogo e filólogo francês, membro da Casa de Rouget, com o título de Visconde. Então ele encontrou referências de civilizações mencionadas pelos povos gregos, povos helênicos, nos textos egípcios datados de 13 séculos antes de Cristo, 1300 anos, portanto. Então ele está fazendo uma reflexão, né, de como novas descobertas foram dando luz a histórias tidas até então como mitologia. Os termos idade de pedra, de bronze, de ferro eram aplicados à arqueologia grega apenas, porque o desenvolvimento da indústria no sul da Europa permanecia ainda desconhecido. A partir, porém, das admiráveis descobertas de Heinrich Schliemann, que vimos há pouco, os partidários das três idades, aplicadas a todos os países europeus, viram este sistema triunfar definitivamente. As escavações que desde esta data foram efetuadas nas margens e nas ilhas do Mar Egeu fizeram recuar 3.000 anos o nosso conhecimento do mundo grego, ou seja, passamos a conhecer 3.000 anos a mais a respeito da história grega. E elas revelaram, com efeito, nessa esfera, a existência de uma importantíssima civilização que precedeu muito a civilização clássica e da qual restava apenas uma vaga lembrança no tempo de Homero, isto é, no 7º ou 8º século, no caso antes de Cristo, e existiam algumas diferenças entre, na cronologia mesmo, né, entre a cronologia da data de nascimento de Homero, né, que acreditava ser entre o 7º e o 8º século antes de Cristo, na data da publicação dessa obra, né, e atualmente fala-se em um pouco mais antigo, né. Enfim, como vimos, cerca de 900 anos antes de Cristo. Esta civilização pré-histórica, pré-helênica, como a denominam os arqueólogos, oferece 3 fases correspondendo às influências que sucessivamente dominaram. Seria a fase Egeia, né, dos Egeus, de 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo, a fase Minuense ou Cretense, de 2.500 a 1.500 anos antes de Cristo, e a fase Micênica, de 1.500 a 1.100 ou 1.200 anos antes de Cristo. A existência dos gregos, porém, no nosso continente, em eras pré-históricas, é hoje atestada pelos vestígios epigráficos e tradicionais. O seu engenhoso e artístico sistema de escrita deixa visivelmente transparecer a sublimidade da arte tão célebre, a índole grega, a par do seu admirável saber. É interessante que a gente vá fazendo essa leitura, procurando pontuar os argumentos do autor, porque aí fica, né, a argumentação do próprio autor,
tá, a respeito disso. Inclusive existe, vale mencionar também, de Guilherme Dias da Silva, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, intitulado Traços da Antiguidade na Selva, uma leitura das inscrições e tradições da América pré-histórica, de Bernardo Ramos. Veja o que ele diz. O presente trabalho tem por objetivo analisar a obra Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, de Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, publicado entre 1930 e 1939 pela imprensa nacional, citando que este trabalho volumoso, 2 tomos, somando mais de 1000 páginas e mais de 2.100 ilustrações, tem como premissa principal provar a ocupação do continente americano durante a Antiguidade por fenícios e gregos, sem descartar alguns poucos registros de outros povos. Então, basicamente, Guilherme Dias da Silva procurou analisar, né, esse trabalho de Bernardo Azevedo da Silva Ramos e ressaltar a importância histórica que tem, né, esse trabalho que estamos estudando. É interessante pela referência recente de um mestre em História a respeito desse tema. Trabalho esse o qual ele já analisava enquanto fazia o seu programa de pós-graduação em História, justamente em sua tese de doutorado, apresentada no ano de 2015, para a obtenção, né, do título de doutor em História. Continuando a leitura, antes, porém, de entrarmos no assunto, temos o prazer de transcrever as palavras de Thoron, né, o Onfroy de Thoron, que já falamos a respeito, e vemos também no módulo do Brasil dos Hebreus, tá? Contidas nos apêndices A e B de sua citada obra. Nada sabemos, diz o autor, dos tempos pré-históricos, mas os primeiros povos eram de uma civilização que degenerava rapidamente por causa que nos são desconhecidas. Entretanto, encontramos os traços das tradições fabulosas que constatam a feliz existência da Idade do Ouro no tempo de Saturno, porque foi ele que ensinou a agricultura aos homens e veio reinar na Itália, que ficou sendo chamada Saturnia Tellus. Lembremos, porém, que estas tradições nos ensinam que Saturno uniu-se a Philire, que se dizia filha do oceano. Tirhens, que deu seu nome a uma região na Itália, era filho de Atis, que se uniu, por sua vez, a ninfa Sangares, outra filha do oceano. Como deste e de Tétis foram todas as ninfas. Chamaram-nas também Nereidas, porque Nereu, deus marinho, era filho do oceano. Lembrando que ninfas, na mitologia grega, pessoal, eram espíritos da natureza, tá? O equivalente a espíritos da natureza, algumas vezes venerados como divindades, mas tinham essa conotação, tá? Bom, essa espécie de genealogia dos deuses do oceano indica alegoricamente que os tirrenos tinham uma origem atlântica, que eles deviam ter atravessado e explorado o oceano e que, segundo toda a probabilidade, teriam estabelecimentos na América, se é que dela não eram originários. Aqui ele está citando Onfroy de Thoron, tá? Sobre este ponto encontramos as provas na afirmativa do sábio Brasseur de Bourboul, que teria traduzido ao menos a metade das palavras do dicionário latino de Noel, no grupo das línguas méxico-guatemalenses. Não ousamos mesmo afirmar este fato, apenas o consignamos aqui, porque se é verdadeiro, de duas uma, ou os tirrênios trouxeram a língua latina da América, ou o contrário, foram eles que lá a introduziram. Neste caso, eles deveriam ter tido estabelecimentos no Novo Mundo, ou seja, América, mas foram naturalmente aniquilados em consequência do bloqueio do Estreito de Gades, feito pelos cartagineses durante 300 anos e pela fusão de sua raça com a dos povos autóctones. Ele refere-se ao bloqueio do Estreito de Gibraltar, na divisão ali de Marrocos com o sul da Espanha, por 300 anos, feito por Cartago. Lembrando que os cártagos, né, eles dominaram
todo esse território aqui, principalmente do norte da África, os cartagineses, tá? E seus aliados também, boa parte ali da Península Ibérica, e fizeram guerra com Roma. Por muito tempo, foram as guerras púnicas, e que os tirrenos, assim como o mar Tirreno, é relacionado ao termo Mediterrâneo, tá? Mas o autor aqui, ele se refere aos etruscos, tá? Os tirrenos também era o termo antigo para os povos etruscos que habitavam na Península Itálica, na Itália, na bota, no mapa da Itália, aquele trecho que invade o mar Mediterrâneo, tá? Que está sobre o mar Mediterrâneo. Então, é aí que ele se refere quando usa o termo tirrenos. E a gente sabe também que os gregos eram povos mediterrâneos, evidentemente. Para a clareza dos fatos que se relacionam com a história tão confusa da antiguidade, vamos dar algumas indicações preliminares. Abre aspas, né, citando Toron, Freud Toron, os fenícios, desde os tempos mais remotos, navegaram sobre todos os mares, e antes da Guerra de Troia, os gregos tiveram seu primeiro navio para a expedição dos argonautas. Na mitologia grega, argonautas refere-se aos tripulantes da nau Argos, que teria ido até a região do Cáucaso, o sul do Cáucaso no caso, também chamado Cólquida, em busca do tozão de ouro. Então, retornando, os fenícios, desde os tempos mais remotos, navegaram sobre todos os mares, e antes da Guerra de Troia, os gregos tiveram seu primeiro navio para a expedição dos argonautas. Depois, viu-se a frota egípcia de Sesostris entrar no oceano. Desde esta época até o tempo de Alexandre, é admissível que os gregos, muito empreendedores, como se sabe, tivessem podido ou tivessem conseguido atravessar o Atlântico e conseguido estabelecer-se na América. Entre 6 Hércules, de que trata Cícero, e os 43 designados por Varron, consideremos o Hércules grego, o Hércules fenício e o Hércules autor das Lettres Phrygiennes. O Hércules grego é o que instituiu 776 anos antes de Cristo os Jogos Olímpicos, que se renovam a cada 4 anos. Daí a maneira de contar os anos para as Olimpíadas. O Hércules fenício é sem dúvida aquele que comparticipou com a rainha Didon na fundação de Cartago em 884 a.C. Seria por esta época que nasceu o Hércules, autor das Lettres Phrygiennes, referindo-se aqui no texto às cartas frígias, né, relacionadas a um território da antiga Turquia. Este sábio teria vivido no Império dos Gregos, na Ásia Menor, cujo domínio sobre os países dos troianos e dos frígios era já antigo. Ao que parece, esse Hércules era um súdito grego. Ele atravessou o oceano para visitar os Maropas, entre os quais haviam gregos, onde estão hoje, de fronte da Líbia, na África, as possessões brasileiras. Os Maropas formam ainda hoje uma nação concentrada nos Andes orientais, da Bolívia, que é assinalada pelo grande naturalista e explorador Alcide d'Orbigny. É possível encontrar, tá, pessoal, informações sobre os Maropas em sua obra O Homem Americano, originalmente em francês. Hércules também foi ao norte da América, chamado o continente Croniano, no mar Saturniano, onde habitavam nações gregas, e nessa expedição ele tinha por companheiros letrados, moralistas e legistas. Teopompo, orador, historiador e poeta grego, nascido em Chio no ano de 358 a.C., que nos conduz entre os Maropas, enquanto que é o general romano Sila. Ele menciona aqui Plutarco no tratado sobre o orbe lunar, que conta a Lamprias o que aprendeu em Cartago, de um sábio viajante estrangeiro, a respeito dos gregos que habitavam o continente croniano, até onde se estendia
ao menos nominalmente, a soberania de Merope, ou Mérope. A Frígia teve uma dinastia de 10 reis, sob o nome de Górdios e de Midas, o rei de Midas. Sileno, confidente de Midas II, filho de Górdios IV, não se deve confundir com Sileno de Bacos, nem com outros gênios familiares do mesmo nome. Sileno, dizemos, segundo Teopompo, ensina a Midas, rei de Frígia, que além e longe dos 3 continentes da Ásia, da Europa e da Líbia, existe um verdadeiro e único continente, de uma imensa extensão. Ele diz que os habitantes deste continente são chamados Maropas, que é governada por Mérope, filha de Atlas, segundo rei da Líbia. Lembrando que continente croniano, referindo-se, portanto, à América, onde ele menciona como América do Norte. Mas aqui traz uma conotação de um único continente, né? Pode estar se referindo à América como um todo. Resulta da relação dessas diversas personagens que Atlas II era contemporâneo de Górdios IV, 900 anos antes de Cristo, e que sua filha Mérope era também contemporânea de Midas II, de 800 anos antes da era cristã. E é nessa segunda época que Hércules, o letrado, se dirigiu à América, cerca de 34 anos depois da fundação de Cartago. Evitando os tempos obscuros ou fabulosos de Atlas I e Midas I, este tendo por sucessores muitos Górdios e Otreus antes de Midas II, que teria vivido em uma época vizinha ao dilúvio de Deucalião. Nossas investigações não alcançam datas históricas mais antigas às das personagens que designamos, e determinamos essas datas comparando com cuidado as cronologias de muitos bibliógrafos e historiadores, apesar de notável desacordo entre eles. Para quem não conhece a história do dilúvio de Deucalião, segundo a mitologia grega, Zeus teria se enfurecido com a humanidade e teria avisado Deucalião e Pirra para construírem um barco de madeira. E, junto com Poseidon, que na mitologia grega é o deus do oceano, decidiram inundar a Terra, pondo um fim à Idade do Bronze. Continuando então, para a história antiga da América, que está ainda por ser feita ou por fazer, essas datas serão úteis porque as julgamos bastante precisas. Os gregos estabelecidos no continente croniano deviam ter feito sua migração cerca de 1000 anos antes de Cristo. Em honra de Saturno, tinham eles instituído peregrinação à ilha dos Ogígias, uma das Hébridas, cujo nome antigo é Hermode ou Hamud, derivado da língua primitiva da palavra Quichua, que é a língua dos Andes, Hamuk, que significa o tempo vindouro ou futuro. As Hébridas, tá, pessoal, são um grupo de ilhas escocesas que contém as mais antigas rochas das Ilhas Britânicas. Então, segundo Bernardo Ramos, em honra de Saturno, eles tinham instituído peregrinação a uma das ilhas Hébridas, a ilha Ogígias, cujo nome antigo é Hermode, que é derivado de uma língua primitiva da palavra Quichua dos Andes. Como nós vemos no curso, os Andes têm esse nome devido aos Atlantes. Em outra aula nós vemos isso. E o significado dessa ilha, do nome dessa ilha, era o futuro. Saturno é, com efeito, a personificação do tempo, mas, segundo o Quichua, do tempo vindouro. Isso o distingue de Janus, que, tendo 2 rostos, olhava o passado e o futuro. A etimologia de Maropa encontra-se também na língua Quichua, que foi falada em todo o Vale do Amazonas antes que os Quichuas e os Maropes fossem repelidos pelos Guaranis do Brasil para os Andes da América Meridional. Em Quichua, mano é terra, seu genitivo é Marop ou Maropa, da terra. Maropa é a identificação do grego Gênesis, nascido da terra, ou nascido do país, do local. Os gregos, entre os marópios do sul,
conseguiram misturar-se com os quichuas é que efetivamente a língua quichua contém 1 milhar de palavras gregas, que estão na proporção de 1/15 desta língua. Ou seja, tem ali cerca de 1000 palavras gregas que estão na proporção de 1/15, né? Cada 15 palavras, uma seria grega na língua quichua. Segundo toda a probabilidade, a nação Maropa, estabelecida hoje, próxima aos Andes bolivianos, é um resto da nação daquele reino Marope. A situação geográfica deste povo está fixada sobre a carta da obra O Homem Americano, ou L'Homme Américain, pelo sábio naturalista e explorador Alcide d'Orbigny. Aqui, porém, se apresenta um outro fato singular. É que os gregos que existem com os Meropes, os Maropes, né, no caso, deveriam ser igualmente internados com estes nos Andes, porquanto a região dos Maropas é banhada pelo rio Apolo, ou Apollon, onde existe uma província, Apolobamba, e também a aldeia Aten, que vem de Atenas. Escrevemos os seus nomes segundo a ortografia espanhola. Olha que interessante. Então havia lá nos Andes a província Apolobamba e também a aldeia Aten. E ele faz a escrita segundo a ortografia espanhola. Tem uma nota nessa página: Marope, rainha da Messênia, filha de Cipsclo, rei da Arcádia, que esposou Cresfonte, rei messeniano, de Mecenas. É o nome de uma tragédia voltaicana e também o nome de uma estrela na constelação de Pleiades. Bom, então próximo dessa região ali, que tem a província Apolobamba, o rio Aten, está a tribo Itonama, que lembra Iton, filho de Deucalião, inventor da arte de trabalhar e de modelar os metais. Próximo ao rio Apolo e vizinho de Itonama está a tribo Tacana, termo quichua, que significa martelo, e todos os instrumentos de ferreiro, o que confirma que Itonama é uma lembrança de Iton, que trabalhava os metais, filho de Deucalião, segundo a mitologia grega, inventor da arte de trabalhar e de modelar os metais. Notamos ainda a tribo Isiama, que recorda os Isíacas, padres de Ísis, e as festas isianas. Pelo conjunto destes diversos fatos, vê-se um vestígio dos gregos entre os povos selvagens desta região ao pé dos Andes e num mesmo círculo territorial, ou seja, habitando a mesma região. Tudo isso é muito significativo e merece estudos semelhantes aos que fizemos para confirmar a presença dos fenícios no Haiti nos tempos antigos. Passemos agora às narrações de Sila. Como são elas bastante longas, não trataremos senão dos pontos essenciais e tocantes à nossa demonstração. Sila manifestara-se da seguinte forma sobre Lâmprias: Eu vos direi, como Homero, longe de nós, no mar está a ilha d'Ogígia, distante da Grã-Bretanha, para o poente, 5 dias de navegação. Há ainda 3 outras ilhas, precisamente situadas para o poente, no estio do sol, igualmente distantes umas das outras. Ora, lançando-se as vistas sobre a carta, se nos dirigirmos ao noroeste das Ilhas Britânicas, ao poente do estio do sol, encontramos as Hébridas, chamadas antigamente Émudes e também, mais recentemente, Hébridas. A ilha de Ogigéia é a principal deste grupo para o oeste. Partindo dali em direção ao noroeste, encontramos sucessivamente as ilhas Shetlands, Faroe e Islândia. E estão, como diz Sila, a igual distância umas das outras. É, além dessas ilhas, que está o mar Saturnino. E os habitantes dessas ilhas diziam que a grande terra firme, América, está afastada da ilha de Ogigéia, cerca de 5.000 estádios e um pouco menos das outras ilhas.
Sila dá, em seguida, alguns detalhes sobre a dificuldade da navegação do mar saturniano, em razão das correntes, dos vastos e bancos de gelo que ali se formam. É fácil por essas descrições reconhecer as paragens do Golfo, onde desemboca o rio São Lourenço. Ele cita que Bracer de Bourbouk julga ver nisso uma alusão à Baía de Hudson, Rio São Lourenço, no caso, no Canadá, que entra pelo estado de Ontário. Ele discorda de Bracer de Bourbouk, que acredita ser uma alusão à Baía de Hudson, que no caso fica um pouco mais ao norte. Mas de qualquer modo, ambos estão falando da América do Norte. Sila continua dizendo que as costas dessa terra firme são habitadas por gregos, que se estendem ao longo do Golfo, o qual não é menor que os Palos Meotides. Então, basicamente, ele está dizendo que as costas dessa terra são habitadas por gregos. Que terras? América do Norte. Eles dizem-se habitantes da terra firme e nos olham como insulares. Palos Meotides, que ele utiliza como exemplo de tamanho, aqui ao sul da Tartária, ao lado da Crimeia, e a norte do Mar Negro. A informação importante é a presença dos gregos na América. Os companheiros de Hércules, diz Sila, que foram com ele a esta região, confundiram-se com o povo de Saturno, e aí ficaram, enquanto a sua linguagem era degenerada. Restabeleceram os costumes gregos, quase desaparecidos, sob as leis e uso dos bárbaros. Sila, continuando, diz ainda que a cada 30 anos, em honra de Saturno, esses habitantes vão abordar as ilhas opostas, habitadas por nações gregas, onde se vê, durante um mês, o sol se pôr apenas durante 1 hora por dia. Por esta narração, percebe-se que os gregos do continente croniano, ou da terra firme banhada pelo mar saturniano, faziam expedições ao Círculo Polar, às ilhas e à Groenlândia, sem dúvida habitada por outras populações gregas. Eis, portanto, tradições escritas, dados preciosos para a história antiga da América, podendo auxiliar as investigações que queiram fazer sábios e filólogos sobre as emigrações ou estabelecimentos dos gregos na América, procedendo como acabamos de fazer para os fenícios no Haiti, isso é, assegurando-se das tradições dos indígenas do Canadá, examinando seus diversos e antigos dialetos do extremo norte. A citação a respeito dos fenícios no Haiti é o outro volume dessa obra, tá, pessoal? Concluindo essa parte, para a gente finalizar essa aula, para facilitar os estudos dos fragmentos literários de Teopompo, é bom consultar a obra citada aqui, L'Édition de Firmin Didol, livro 3, página 329, onde o texto latino se encontra junto ao texto grego. Sileno, revelando a Midas a existência de muitas cidades sob o grande continente americano, indica 2 muito grandes, uma chamada Belicosa, a guerreira, e outra Pia, cujas significações são piedosa, liberal, boa, benfeitora e pacífica. Esta é assim chamada porque sua população vive na abundância das riquezas da terra em uma feliz paz. Quanto aos habitantes da Belicosa, são todos guerreiros e desde tenra idade manejam as armas. E aqui eu chamo a atenção, para o termo pia, que tem a ver com paz, depois apropriado até mesmo pelos papas, Pio, e a palavra Belicosa, que é nome dessa cidade grega da América, e com um nome relacionado a bélico, guerra. No caso, são todos guerreiros e desde a tenra idade manejam as armas. Este país possui muito ouro e prata, sendo que o ouro é como o ferro para nós. Sileno diz que de nossas ilhas, Europa, Ásia e África, 1000 miríades de homens puderam chegar entre os hiperboreanos através do oceano e que estes ficaram muito contentes de verem-se entre nós. Referência aos hiperbóreos, Em um outro fragmento de Teopompo,
Falando dos Maropas, diz que eles têm muitas cidades grandes, mas que no ponto muito afastado do seu país há um lugar chamado Anoston, em grego, e em latim, Irremeabilem, isto é, lugar perdido de onde não se pode voltar, que nem cercado de trevas e nem de luz, tem a atmosfera espessa e de um vermelho escuro. Não será este o país da sombra, primitivamente habitado pelos Chichimeques, que o abandonaram para dirigirem-se ao México por terra? Nos arredores deste lugar, diz ainda Teopompo, há 2 rios, um chamado da Delícia e o outro da Tristeza. Junto deles há árvores platani, traduzido por platanos ou olmeiros, de uma grande altura, porém os frutos colhidos perto do rio da Tristeza não são comíveis. Teopompo diz, finalmente, que os habitantes de Tio acreditam nessas narrativas, porém ele as considera como fabulosas. De Eliane, Varia História, página 330. Entretanto, faremos notar que, se os gregos da ilha de Tio tinham essas tradições, elas confirmariam a narração de Sila, quando diz que os gregos tinham habitado entre os hiperboreanos da América, tendo por base a presente obra, em uma parte, tradições que ora são justificadas, dizemos que todas elas, mesmo aparentemente desarrazoadas, contêm uma verdade e que, se a verdade estiver no fundo de um poço, é preciso ir ali procurá-la. Então nós continuaremos dando sequência ao estudo de Bernardo Azevedo da Silva Ramos na próxima aula do Brasil Pré-Histórico. Até a próxima aula. Existe um lugar que está ao seu alcance e ao seu dispor. Ele se chama Instituto Licentia de Educação. A modernidade chegou, mas o Instituto Licentia é uma janela para a tradição que nunca se perdeu. Pelo menos não aqui.